Hoje eu disse para minha mãe mesmo: Mãe, qual é? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário de uma Criança. Você já se sentiu sem ação, sem chão, diante de uma birra, de uma pirraça da sua criança? Você já ficou sem resposta, ou você respondeu sim, ou você já respondeu não, e você não sabe nem o porquê você falou desse jeito para sua criança? Pois é, hoje vamos tratar desse assunto aqui no podcast. Vamos falar sobre birras e pirraças, mas com outros nomes. Vamos tratar da forma que Montessori tratava. Ela chamava de desespero e revolta, porque eu acredito também que seja uma forma respeitosa de lidar com as nossas crianças. Montessori, ela traz pelo menos 3 causas, né, de revolta e desespero que uma criança pode ter, mas hoje eu gostaria de falar pelo menos de uma dessas causas com vocês, que seria a causa da falta de ordem. E essa falta de ordem está ligada à falta de ordem no ambiente, pode estar ligada também à falta de ordem, está ligada ao tempo, que seria a rotina, né? E a falta de ordem ligada à conduta. Quando a gente fala de falta de ordem ligada ao ambiente, é porque Montessori, em seus estudos, ela observou muito as crianças e ela fala que na infância, né, nos primeiros anos da criança, a criança tem uma característica de ter certa ordem, digamos ordem, né, no ambiente. Então, se o ambiente, de repente, ele está de um jeito e depois ele muda completamente, um lugar que estava naquele mesmo lugar ela estava acostumada, de repente muda, as coisas mudam muito no ambiente em que ela está, isso pode causar na criança, às vezes um desespero, uma coisa interna, você não sabe por que sua criança está tendo aquela atitude ou aquele choro, porque faz parte, né, dessa característica que Montessori chama de período sensível à ordem. Então, manter um ambiente coerente, mudando poucas coisas e mantendo uma certa ordem, e a criança está acostumada a essa certa ordem, é muito importante, até para evitar um desespero ou uma revolta da sua criança. Falta de ordem no tempo seria a uma falta de rotina, mas essa rotina não está ligada tanto à questão rígida no horário, mas nas ações. A criança precisa, para ela estar segura, para ela estar bem, para ter segurança, né, digamos assim, no dia a dia, ela precisa de uma certa rotina de ações que sejam feitas todos os dias, ações importantes, né, como tomar o café da manhã, tem um tempo que ela vai fazer alguma atividade, um tempo que ela vai andar, vai passear, vai ter qualquer coisa da sua rotina, do seu dia a dia, a criança precisa ter estabelecido todos os dias, ter essa coerência, né, nessas ações de rotina, e porque isso traz mais segurança para a criança. Se ela não tem uma rotina, cada dia ela faz uma coisa, ou ela não sabe o que fazer, porque ela não tem uma orientação no seu dia a dia do que fazer, ela fica meio assim, sem saber. Então isso pode causar também um desespero, né, na criança. A falta de ordem ligada à conduta diz respeito às nossas atitudes, muitas vezes incompreendidas, né, pela criança, que seria, por exemplo, eu estou de bom humor hoje eu vou ser flexível. Hoje eu não estou de bom humor, hoje eu vou ser mais rígido. Eu sei que isso são atitudes que a gente nem percebe, né, que a gente tem com a criança. Não estou falando que fazemos isso por mal, sabe? Estou falando que isso interfere muito numa coerência, né, de uma postura do adulto para com a criança. Então, nós não podemos deixar que o nosso bom ou mau humor interfira nas nossas ações com as nossas crianças. Montessori traz uma citação muito, muito legal
quando ela fala sobre a questão do que deve ser permitido e do que não deve ser permitido para a criança. Ela fala bem assim: devemos, portanto, interditar à criança tudo que pode ofender ou prejudicar o próximo, bem como todo gesto grosseiro ou menos decoroso. Tudo mais, qualquer iniciativa útil em si mesma ou de algum modo justificável, deverá ser-lhe permitido. Ok, mas então, o que essa citação quer dizer? Resumindo, seria assim: o que eu devo permitir que a minha criança faça, o que eu não devo permitir que minha criança faça. Aqui nessa citação fala mais sobre o que não deve ser admitido, né, numa ação da criança. E seria, pelo menos, seriam 3, né? 3 limites. A criança, ela não pode fazer mal para ela mesma. Ela não pode se bater, ela não pode se colocar numa situação de perigo. A gente não deve permitir isso. A criança, ela não pode fazer mal para outro ser vivo, para os animais, tratar mal, né, fazer mal para outras pessoas. Isso não é uma atitude que a gente deva permitir que a criança faça. Tem que ter da nossa parte uma intervenção, sim, claro, com gentileza, com respeito, mas com firmeza. E um outro limite seria não poder danificar o ambiente. Então, que atitudes da nossa parte que parâmetros nós podemos seguir para nos ajudar a ter uma relação, digamos que mais tranquila com as nossas crianças, mais pacífica, sem entrar em disputas desnecessárias, né? Causando, às vezes, estresse para a gente, em nossas crianças. O que fazer para evitar isso no nosso dia a dia, que pode nos ajudar, amenizar, né? no nosso relacionamento com as crianças. Devemos agir com rigidez, mas com amor, gentileza, né? E não devemos permitir que a criança faça mal para ela mesma. Ela não pode fazer mal para outro ser vivo, a questão dos animais, ela deve tratar bem outras pessoas, ela não pode danificar o ambiente em que ela está. Tá quebrando tudo, tá nervoso, sai quebrando tudo, batendo em tudo, quebrando brinquedo, fazendo... Não, isso não deve ser permitido. Então, Maria Montessori, ela trabalha, né, com esses 3 limites do que não deve ser permitido, uma criança não deve fazer e deve sim ter interferência, né, uma intervenção da nossa parte. E fora isso, a gente precisa sim exercitar nossa paciência e deixar que a criança faça, se não for algo, né, que vai prejudicar ela mesma ou a outro ser vivo, né, ou a outra pessoa, ou o ambiente. Então, por que não permitir? Por isso que a gente volta naquela questão, né? A criança, ela precisa de condutas da nossa parte coerentes para com ela. Se você tiver alguma experiência com uma criança semelhante a essa do episódio, compartilhe conosco para enriquecer o nosso conteúdo e juntos refletirmos sobre as nossas práticas com as nossas crianças.